para ser tentado pelo diabo. Os irmãos poderem aceitar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer um de nós, ao ler a palavra de Deus aqui, vai saber, pela palavra, a própria palavra de Deus, quem levou Jesus para ser tentado? Né? O próprio Espírito que estava dentro dele. Amém? E o Espírito que estava dentro de Jesus era o Espírito de Deus, era o Espírito Santo, porque Deus está em Cristo. E agora, como homem, ele tinha que ser tentado como qualquer homem. Quem está entendendo? Então o Espírito Santo leva aquele corpo para ser tentado pelo diabo. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso que está contando, quem está contando é Deus. Não tem diabo nenhum aqui, amém, irmãos? Amém? Foi Deus que fez isso, e ele, como homem agora, como todos são tentados, todo homem são tentados, ele também vai ter que ser. Então o próprio Espírito Santo está levando o filho dele ao deserto para ser tentado. Quem está entendendo? Não tem nada do diabo aqui, nem um elogio para ele. Amém? Então somente ia acontecendo isso porque estava escrito lá atrás que teria que ser assim. E Jesus veio para se cumprir todas as escrituras. Então, tudo que estava escrito lá atrás tinha que se passar com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, eu queria, junto com os irmãos, meditar mais um pouquinho, que diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem Pois. Ele, porém, respondeu e disse: está Escrito. De uma forma, está escrito. Está escrito. Amém? Você não pode passar da Bíblia o que está escrito. O próprio Jesus se pegou naquilo que está escrito. Você não pode inventar o que você pensa, o que você acha, e nem elogiar o diabo, e nem arrumar coisas para falar do inimigo da nossa alma. Quem está entendendo? O próprio Deus, ele falou para o povo dele, eles não ficam falando em nome de outros deuses. Falando em nome de outros deuses. Agora imagina o nome do inimigo. Quem está entendendo? Na igreja não é lugar de estar pronunciando o nome dele. Quem entendeu? Diga amém. Na igreja é o lugar de falar de Jesus. Somente isso, tá bom? Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que diz assim: está escrito. Então tá bom. Vamos agora, então vamos ver o que está escrito em nome do Senhor Jesus. Cadê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca De Deus. e a palavra de Deus. Amém? Passou disso, é diabólico. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do Templo. E aquele pináculo do templo não tinha nada com Deus. Quem está entendendo? Aquele templo mesmo Deus derrubou, porque não tinha nada de Deus. Quem está entendendo? Então agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 3:1. Êxodo 3:1. E depois, essa live vai passar, Deus abençoando que alguém assiste, para ver que a palavra de Deus é a verdade. Amém, irmãos? Aquilo que eu falei para os irmãos, falei fora, não estava sendo gravado, mas é bem assim, tá bom? Não tem nada de bom, nada. Sabe o que é nada? Nada. Esses 3 usos, vocês acharam? Então vamos falar a respeito destes montes, porque a Bíblia nos fala lá naquela passagem que o diabo levou ele a um alto monte. Amém? Um alto monte, muito alto. Amém? Num monte muito alto. Aí a Bíblia, vamos, Rosa? Não, tem um monte. Fala ali para baixo, um pouquinho para mim. Quer ver que coisa linda? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Deixa eu para ler para mim.
um pouquinho mais para baixo, levou ele num monte muito alto. Fala assim, não fala? 8. Novamente o transportou Ó. o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Amém? Então está falando que o diabo levou Jesus a um monte muito e mostrou a glória dele. Amém? Quero falar para os irmãos sobre esse monte muito alto, tá bom? Então vamos lá, pessoal, Êxodo 3, 1. Foi isso que eu falei? 3. Então vamos lá, os irmãos me ajudem, por favor, que os irmãos fazem parte dessa live que nós estamos fazendo, tá bom? Essa é a mensagem para nós e para o mundo inteiro, que Deus preparar para que eles ouçam. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. Ao monte. Oremos. Então, aquele tempo, os montes seriam de Deus, que Deus falava com seus profetas no monte. Amém? Então diz assim: apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça não ardia no fogo, e a sarça não ficou. Deixa eu ver se é onde. Então nós vamos somente ler até aqui, em nome do Senhor Jesus, quando Moisés subiu ao monte para ver a glória de Deus. Então Deus estava naqueles montes, tá bom? Então vamos lá, 18:5. Então aqui que nós estamos falando sobre esse monte, está escrito neste monte, tá bom? Lá do outro não está escrito, tá bom? Tinha alguma coisa escrito lá? Não. Então você não pode passar daquilo que está escrito. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Então diz assim, 18. Falei o quê? 18, 1 até o 5 diz assim: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. 5 agora, vindo pois Jetro, o sogro de Deus, com seus filhos, e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Amém? Então vamos continuar falando a respeito de monte. Deuteronômio 11:11. Aproveitar bastante. Deuteronômio. Estou me enrolando, mas eu vou ler. Lendo não posso. Deuteronômio 11:11. Os 10 diz assim: porque a terra, os irmãos acharam? Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra que o Senhor teu Deus, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, continuam, desde o princípio até o fim. Amém? Então Deus está abençoando eles. Vamos continuar lendo. Salmo 2:6 diz assim. Então os irmãos estão vendo aqui que lá tinha os montes de Deus, amém? Monte Horebe, Monte Sinai, monte. Monte Nebo, Monte Baal. Tem lá onde Moisés, presta atenção, Deus pegou Moisés, vamos ver, presta atenção agora. Deus pegou Moisés deixou a gente já com Deus, e falou: Moisés, você sobe um monte que você não vai descer mais, você vai morrer lá no monte. E Moisés subiu e Deus mostrou, falou: tá vendo esse campinho lá embaixo?
Você não vai passar para lá. E mostrou para ele a cidade, sabe, lá para baixo. E Moisés viu tudo aquilo, mas não pôde passar por lá de lá. Quem está entendendo? Então Deus mostrou para Moisés a glória que havia do lado de lá. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então vamos continuar lendo em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que Moisés viu. Amém? Aonde ele não podia ir. Tá bom? Vamos lá. Falei o que? Salmo 2,6? Salmo 2,6. Só vai começar a falar de alguma coisa que Deus vai começar a deixar esses montes para trás, tá bom? Amém? Já vamos deixar o Salmo 2,6? Vamos meditar. Que diz assim a palavra do Senhor. 2,1 diz assim: porque se amotinam a gente e o povo imagina coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se comunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Foi quando Jesus veio a Israel e o povo era contra ele, tá bom? Então diz assim: rompamos as tuas ataduras e sacudimos de nós as suas, que eles não queriam aceitar o que Jesus falava. Aquele que habita no céu se rirá, e o Senhor zombará. Então ele falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. E eles tropeçaram na pedra, e a pedra era Jesus, tá bom? Mas assim: eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Amém? Então agora Deus está falando sobre um monte espiritual. Não era mais em Jerusalém. Jerusalém era tido como Monte Sião. Amém? Mas o verdadeiro Monte Sião, que é lá de cima, seria a mãe deles. Amém? Seria a mãe da que está de baixo. Porque a principal coisa de Deus, que tem valor, é as coisas espirituais. Amém? Então ele está falando do seu filho aqui, Jesus Cristo. Aí ele diz no versículo 7: está-lhe o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Então agora, este Jesus é o monte de Deus. Quem está entendendo? Amém. Ele agora é o monte de Deus, tá bom? Então vamos continuar lendo 64:2. 64:2. Os irmãos acharam? 64:2. Cadê tu? O 1 diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz da minha oração e livra-me, e livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus, do tumulto dos que praticam a iniquidade. 64:2. Não tem nada a ver alguma coisa assim. Vamos ver outra coisa, tá bom? Não bateu. 68:15, talvez eu peguei aqui e fiz alguma coisa errada. 68:15. Já vamos achar? Desafio 12. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartiu os despojos. 13. Ainda que vos deiteis entre redis, serei como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. 14. 68:14. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Salmão. O monte de Deus é como um monte de Bazã, um monte elevado, como um monte de Bazã. Aí ele vai falar que é um monte bem alto, vai falar dos outros, que diz assim: por que soltais, ó montes elevados? Este é o monte de Deus, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus
habitasse entre. Eles. Então, lá no Velho Testamento, os profetas profetizavam em nome do Senhor Jesus, inclusive até Saul, amém? Que não era gente muito escolhida por Deus, não, mas ele também profetizou, amém? E a Bíblia fala que Deus deu dons até para os maus, amém? Que era ele. Lá eles profetizavam, falavam em línguas, profetizavam lá. No nosso dia, a mesma coisa, amém? Dons não salva ninguém. Salva? Não, tá bom? Não salva. Então vamos lá. O que salva é você ter Jesus como seu único Deus, ter o nome dele. Você ter o nome dele, você passa a ser filho dele. Quem entendeu? Diga amém? Você saber quem é o seu Deus, amém? Amém. Ter o quê? Ter intimidade com o seu Deus. Quem está entendendo? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. Daniel 2,35. Vou pular, não vale a pena. Daniel 2,35. Foi quando esse monte ia nascer lá em Jerusalém. E esse monte é Jesus. Amém? Então nós estamos falando do que está porque Jesus disse, está nem só de pão viverá. Aí você vai lá para trás, está escrito. Mas alguém vem ficar inventando coisas que não está na Bíblia, é perigoso, tá bom? Eu falei o que, Daniel? 2,35. Os irmãos acharam? Amém. Dois 32. A cabeça daquela estátua era de bronze, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de ouro. Foi o sonho que Nabucodonosor teve, e agora Daniel está revelando para ele, amém? Sobre aquele sonho. Versículo 33, as pernas de ferro, e os seus pés em quatro de ferro e em quatro de barro. Vamos lá. E as pernas de ferro, e os seus pés, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Vamos esclarecer aqui. Esses dois eixos que está falando aqui, que haveria de vir lá na frente, seria Herodes e Pilatos. amém? Seria Herodes e Pilatos, tá bom? Então naquela época ia aparecer Jesus, porque Jesus continua, porque Jesus era aquele monte, e cadê Pilatos? Cadê Herodes? Não existe mais. Quem está entendendo? Então vamos lá. 34, eu estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mãos, irmão, fala sem mãos. Sem mãos. Amém? Porque Deus não faz outro Deus. Quem está entendendo? Diga amém. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro os mil. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como para a cana das eiras o vestiu, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Acabou, não existe mais. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande Monte. e encheu toda A terra. está aqui hoje. Amém? Este monte é Jesus. Acabou com aquele reinado e só ficou esse reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tá bom? Então Jesus Cristo, esse é o monte de Deus que nós temos lá em Salmos 2. Tá bom, irmãos? Amém? Então vamos lá, porque eu falei que tem que estar escrito. Salmos, nós lemos aqui, foi o Daniel, né? Eu dei uma adiantada. Mateus 17, 20.
Agora, esse monte está naquele outro monte, que seria o Monte Sião, seria o monte em Jerusalém, aonde Deus deixou para o povo de Deus adorar a Deus em Jerusalém, até o templo, até que viesse Jesus Cristo, amém? Eu falei o que, Mateus? 17:20. Vamos achar? Vamos lá, vamos ver o que está escrito. (17:20). E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para Aco, e o que passa, e há de passar, e nada vos será Impossível. Você já viu alguém transportar monte? Quem já viu, diga amém. Uma monte, vai para lá, vai para cá. Não existe isso, tá bom? Porque Deus está falando de coisas espirituais. Esse monte é monte de tribulação da tua vida, problemas que você tem. Se você tiver fé, você repreende, expulsa da tua vida. Quem está entendendo? Não deixa de ser também um monte. Monte de doença, um monte. Os irmãos entenderam ou não? Ou os irmãos já viu alguém transportar um monte? Ou já viu pela Bíblia, um monte transportado, saindo de um lugar para o outro? Entendeu? Então está falando de coisas espirituais. Foi por isso que eu estou falando que nós vamos entrar depois lá em Mateus 4:4, que são coisas espirituais. Então tá bom. Então agora nós vamos meditar um pouquinho. Deixa eu ver se eu preciso dar para me chegar lá, porque as horas são curtas. Vamos continuar lendo. Mateus 3,15. Aproveitar que está aqui. Mateus 3,15. Então nós estamos vendo o que está escrito, né? Amém? Não tem jeito de eu falar para os irmãos sobre aquele monte muito alto, tá bom? A Bíblia não está falando dele, tá bom? Está falando? Não está. Eita, eu vejo cada coisa, só Jesus. Aí parece alguém dando ponto, dando valor ao inimigo da nossa alma, falando alguma coisa que não é Bíblia. Quem entendeu? Amém? Eu falei o que, irmãos? Mateus 3,15. Diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim te convém cumprir toda justiça. Tudo que estava escrito. Amém? Nem o próprio Jesus mexeu no que estava escrito. Quem está entendendo, diga amém. Então, continuar falando do que está escrito. 5,18, Mateus 5,18. Vamos deixar? 17. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, mas vim a mim amém. Obrigado. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, não vim a me rogar, mas cumprir. Então, quando Jesus apareceu para ser tentado, ele veio para cumprir, porque estava escrito lá atrás. Quem está entendendo, irmãos? Amém? 5,18. Não, agora vamos para lá, senhor, não vai dar tempo. Então, abra sua Bíblia comigo aos Levíticos. Então, é isso que Jesus estava fazendo. Ele veio para cumprir. Agora, olha Levítico. Ele tinha que passar por isso, tá bom? Porque estava escrito que tinha que ser assim, tá bom? 16, Levítico 16.
16:1, vai. Nós irmãos vão entender direito, diz assim. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreu os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Por que eles morreram? Quem sabe por que os 2 filhos de Moisés morreram? Trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Se você falar da Bíblia, é o que não está escrito, é fogo estranho. Você está entendendo? Como você vai pregar para a igreja alguma coisa que a Bíblia não diz? Quem entendeu? Diga amém. Então, fogo estranho, Deus matou os 2. Hoje Deus não mata, não, deixa as coisas correr, porque a Bíblia diz que todos vão ter que se dobrar o joelho da perante ele. Tá bom? Então vamos lá. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório, e está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então o carneiro tinha que morrer para o holocausto. E vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e se cingir-se-ão com um cinto de linho, e se cobrirá com uma miltra de linho. Estes são vestidos santos, por isso banhará sua carne na água e os vestirá. Foi que Jesus nós vemos lá no Rio Jordão, lá também, irmão, para ser batizado. E da congregação dos filhos de Israel, presta bem atenção agora que nós vamos ver. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. É o principal, tá bom? Não esquece disso. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então Deus está falando que o sacerdote tinha que fazer isso naquele tempo. Amém? Então quando veio Jesus para cumprir todas as coisas, tinha que acontecer com Jesus também. Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar lá, a gente diz assim, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário, o que tinha missão, tá bom? Então Arão fará chegar os bodes sobre os quais cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Talvez Jesus morrendo por mim e por você para tirar o pecado de nós. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação para enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Amém? O que está acontecendo lá com Jesus, Mateus 4:1? Porque tinha que ser assim. Amém? Os sacerdotes faziam isso. Pegava o bode emissário, fazia o que tinha que fazer, o que tinha que matar, matava. O que tinha que soltar o deserto, soltava. Amém? E o deserto é o inferno. Soltava o bode lá, a Deus dará. Quem está entendendo? Agora quando vem Jesus, vai acontecer isso com Jesus. Jesus é levado ao deserto. Mas por quê? Pelo próprio Deus. Amém? Mas vamos analisar aqui. Vocês estão vendo diabo aqui, é? Aqui não tem diabo, tá? Aqui são mandamentos de Deus para o sacerdote. E Jesus tinha que passar por isso. E agora, como as coisas é espiritual, Deus está falando de um inimigo da nossa alma que ia fazer isso. Que é o inimigo número 1 de Deus. Jesus ia vencer. Quem está entendendo? Então vamos lá de novo. Vamos? Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto.
Nos tempos de Jesus, agora os irmãos olham para cá. No tempo de Jesus, veio João Batista. Amém? Ele era um desses escolhidos por Deus. Amém? Para trazer, preparando o caminho do Senhor. Ele era judeu. E a Bíblia está falando aqui que escolherá alguém da congregação. João Batista foi escolhido pelo diabo. Não. João Batista foi escolhido por Deus porque está se falando de coisas de Deus. Tem nada do diabo aqui. Quem entendeu, diga amém? Então vamos lá. E da congregação dos filhos de Israel, que era João, tomaram 2 bodes. Aí você vai ver 2 bodes. Tem João e tem Barrabás. Amém? E Jesus, quando foi julgado, esses 3 estavam em evidência. Amém? Estavam no meio desses acontecimentos. Quem está entendendo, diga amém. E Barrabás também era judeu. Vamos continuar lendo? Da congregação dos filhos de Israel tomaram 2 bodes para expiação do pecado e um para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa. Mateus 27, 15. Pode voltar aí, dá um bom seguro. Mateus 27, 15, falei, né? Os irmãos acharam? 27, 15, falei? 26, 27. É, 27, 11 diz assim: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra? E nenhuma palavra lhe responde. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Amém? Está vendo? Ele não falava nada. Por que não falava nada? Ele era bode, ou então ele era um carneiro. Carneiro não fala. Quem está no lugar daquele carneiro? Quem está entendendo? Diga amém. Estava os primarenses que diz assim, no 15: Ora, por ocasião da festa, sumava o presidente soltar escolhendo o povo aquele que quisesse. Está vendo? Aquilo que nós vimos lá atrás, que seria um para o sacerdote e outro por Deus. Então, na verdade, tudo que está acontecendo com Jesus é tudo por Deus, tanto lá atrás como aqui na frente. Por isso Jesus veio para cumprir todas as escrituras. Então vamos lá, versículo 17, 15, 16. E tinha então um preso bem conhecido chamado quem? Barrabás. Amém? Na época de Jesus estava ele aqui, tá bom? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás chamado? Ou Barrabás ou Jesus chamado? Cristo. A sorte aqui, lançado entre os 2. Quem está entendendo? Tudo isso por Deus. Pilatos atrás tinha os 2 bodes e lançava a sorte, um por Deus e o outro pelo sacerdote. Aqui não tem mais Arão, mas é a mesma linhagem, sacerdote, tá bom? Está falando sobre sacerdote. Quem entendeu, diga amém. Então vocês estão vendo que para acontecer isso é porque já estava escrito lá atrás. Não estava escrito. Estava escrito. Amém? Tem nada de coisas que não está escrito, tá bom? Então vamos continuar lendo mais um pouquinho, diz assim no versículo 18: Porque sabia que por inveja haviam entre... Tá bom então. Agora o 20, o 20, o 20, 27, o 20, vamos até o 20. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre nessa questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Então aqui está vendo, tem 2 bodes, tem o bode e tem o carneiro. Quem está entendendo? Eu falei para os irmãos lá que teve João Batista, ele era um dos escolhidos também nesse lugar, que foi escolhido lá atrás, amém? Porque mandou pegar alguém do povo de Israel e fazer isso, tá bom? Só que lá era bode.
e lançava sorte em cima desse bode, a respeito de fazer para expiação, uma coisa por outra. Depois soltava ao deserto. E no tempo de Jesus, a palavra de Deus veio a João Batista lá no deserto. Está vendo? Ele faz parte dessa passagem bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. O 20, o 21, já lemos o 21? Respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que o vos? E eles disseram: vá. Está vendo a sorte aqui lançada? Amém? Então, deixa eu ver mais um versículo para nós lermos. Deus é maravilhoso, não é? Agora, Mateus 23, 5, nós temos, lembra? 23, 5, vamos ver o que está escrito? Mateus 23, 5. Aonde que eu vi esse 23, 5? Não sei onde que eu vi esse 23, 5. Agora eu vou ver outro versículo. Não tem problema não, tá bom? Mateus 27, 20, já lemos, né? Já. Amém? Então vamos voltar para lá. Aproveitar. Então, os irmãos, Mateus Mateus 4. Antes de Mateus 4, vamos ler João, Evangelho de João. Evangelho de João 4. Eu assisto os programas, eu fico bravo, espiritualmente falando. Amém? Não traz nada de bênção para nós. 4:24. Quatro 19. Os irmãos acharam? Jesus falando com aquela mulher samaritana. Diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Que ele contou a vida dela. Amém? Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque era assim, tá bom? Aí quando vem Jesus, Jesus muda tudo, tá bom? Que diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus anulou tudo, tá bom? Tudo aquele negócio para trás, Deus está anulando. Mas assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Cadê Jesus aqui? Deus é Espírito. Jesus deu o aquele corpo para sacrifício e nos salvar. E ele subindo ao céu, está no trono de glória. E hoje ele é o meu Deus. Amém, irmãos? Então, hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E pela palavra de Deus. Amém? Então agora vamos voltar para Mateus 4. O que nós lemos aqui na Bíblia
Está escrito ou não está? Amém? Então vocês vão ver alguém filosofando, falando alguma coisa que não está na Bíblia, não acredito não, tá bom, irmãos? Só serve para dar ponto ao inimigo da nossa alma. Quem entendeu? Então vamos lá, 4:1 diz assim: foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque nós vemos lá atrás que teria que ser assim, tá bom? O carneiro, o cordeiro, o bode expiatório, emissário, tá bom? E esses bodes é João Batista, não mostrei para os irmãos. Esse bode que veio é João Batista, Barrabás, entendeu? Jesus, cordeiro ou carneiro, tá bom? Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, irmãos, deixa eu falar para os irmãos, como que o tentador chega, hein? Você tem muitas maneiras de ser tentado. Quem está entendendo? Vamos supor, principalmente quando está com fome, ou está com desejo, ou está com vontade, ou o teu corpo está pedindo. Isso não passa por ser uma tentação. E você é resistindo àquilo. Depois de entender ou não? Eu não sei que o diabo está ali. Não. A nossa carne, nós sofremos tentações. Quem entendeu? Diga amém? Então vamos continuar, né? Diz assim: teve jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando a ele o tentador, disse: está falando que chegando, então a gente crê, né? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus foi naquilo que estava escrito. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo e essa cidade santa era Jerusalém, tá bom? E tinha aquele templo lá onde depois Deus derrubou tudo. Quem está entendendo? Diga amém. Então ali já não tinha problema, não dava garantia para ninguém. Versículo 6. Ele disse: tu és filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito. Está vendo como é que conhece a palavra de Deus? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então, os irmãos, de tudo isso que nós estamos pegando, presta atenção. Os irmãos falam: está escrito. Está escrito. Se não está escrito, não creia. Quem entendeu? Diga amém? Mas alguém conhece e falou não sei de quê. Não creia. É dele que ele falou, isso foi mentira. Principalmente sendo da parte lá do outro. Quem entendeu? Então lá, versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Está, esse monte alto está esclarecido para mim e para você. Amém? Que o mundo já andou tudo. Quando veio Jesus veio para nos livrar das coisas do mundo. Então esse quer dizer monte grande, monte alto, que é o mundo. Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá, versículo 8. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Amém? O que é a glória deles? Aqui tem prostituição, riqueza, esporte, todas essas coisas aí. Amém? Mas você já sabe que tem. Quem está entendendo? Mas agora você pegar isso aqui e depois exaltar o inimigo da nossa alma, falando sobre ele, quem está entendendo? É alguma coisa perigosa. Né? Então vamos lá. Os irmãos sabem o que tem no Monte Alto? Sabe ou não sabe? Lá fora. Sabe, Tiaguinho? Sabe, claro que sabe. Esse Monte Alto é o mundo. Quem está entendendo? Que o diabo falou: tudo isso é meu, me deram para mim, é meu. E eu dou a quem eu quero. Quem está entendendo? E ele não dá não, viu, irmãos? Amém?
Ele é mentiroso. Versículo 9. Ele disse: de tudo isso te darei, se prostrado Me adorares. Está vendo? Como é que é ser Deus? Então, se Jesus vai de Satanás, porque está escrito, está vendo? Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E tudo isso, contando, ou foi contado por nós, por Deus. Amém? O inimigo da nossa alma não está aqui presente. Foi contado por Deus. O que tinha de se passar com Jesus, porque ele tinha que ser levado ao deserto, como o bode emissário. Ele recebeu esta missão. Quem está entendendo? Porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Toda a lei. Lá não era para fazer? Então Jesus veio cumprir. Quem está entendendo? Diga amém. Então você não pode pegar esse monte muito alto e falar por você mesmo, que é isso, que é aquilo. Quem entendeu? Amém? Então que Deus possa nos ajudar. Essas coisas me incomodou um pouco. Eu assisti alguma coisa sobre isso. Me incomodou bastante. Aí fica falando do nome do inimigo da nossa alma. Quem está entendendo? Aí você vai para a Bíblia fala da serpente, depois fala do dragão. Amém? Serpente era um ser bonito que Deus fez, e o diabo entrou nele e trouxe seus filhos ao mundo, e Deus pega aquele ser que falava e que andava e fala para ele que daqui para frente você rastejarás e comerás pó da terra. Então ele pega aquele corpo e vira um dragão. Aí então você vai ver a Bíblia falando, o dragão, a antiga serpente. Então agora o diabo é o dragão. Não tem nome de negócio de macumbaria, essas coisas não, você não pode estar na igreja. Amém? É dragão, serpente, e traduzido, ele é o nosso inimigo, adversário. Se eu vou estar falando, se você começar a falar do nome dele, opa, alguém me chamou? Os irmãos entenderam? Nem aqui, nem na igreja, nem na tua casa, e nem quando se tiver alguém conversando, que vem conversar dentro da tua casa com palavras negativas, corta ele. Porque é do diabo. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Tinha bastante versículos para nós lermos. Mas deu para entender ou não? Amém? Isto é a palavra de Deus. Então esse monte alto, não vamos dar glória para o inimigo não. Quem entendeu? Porque a própria palavra não deu. Amém? Então tão somente está falando de Jesus, o Cordeiro que veio para ser o nosso, foi levado ao deserto. Porque lá atrás Deus queria que fosse assim, foi assim. E agora com Jesus não é diferente, porque Jesus Cristo é o nosso sacerdote, o sacerdote eterno, segundo a ordem de meu filho, melhor que esses que estavam lá. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Que Deus possa abençoar alguém que vai ouvir ou assistir, para meditar na palavra de Deus, que as coisas do Senhor é assim. Amém? Jesus disse para nós domingo, nem tirar e nem podemos, né? Temos que ficar com a palavra. Se você não entendeu, não solte não fale por você não, que é perigoso, tá bom? Então Deus que abençoe os irmãos, vamos orar e vamos embora para a nossa casa. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, obrigado, Pai Santo, pela tua ajuda para nós esclarecermos ao Senhor sobre o teu servo, Senhor, que o Senhor usou lá junto com Jesus, para que a tua palavra, Senhor Jesus querido, fosse completa. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela revelação.
Senhor, eu oro em favor da comunidade, oro em favor das igrejas e dos pastores. E todos aqueles, ó Deus, que com sinceridade de coração estão pregando a tua palavra. Eu oro, Senhor, de todo o meu ser, que teu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus, te louvo, Senhor, me despede-nos em paz. Tenha misericórdia da minha família, da família dos teus pequeninos que aqui estão, e de todas as famílias da terra, até que a tua palavra se cumpra, Senhor. Nos despede-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus.